Eu cortei pequenas chapas em L, eu cortei mais ou menos pedaços de 10 centímetros e fiz a fixação na lateral da placa e no teto do carro com um parafuso brocante. Fala galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao quinto vídeo da série sobre a montagem de um motorhome. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, eu recomendo que você assista os outros vídeos na sequência até chegar nesse, para você conseguir entender a sequência aí dessa montagem aqui. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar para vocês qual o sistema de placas solares que eu instalei nesse carro aqui. Aqui em cima aqui, eu coloquei duas placas de 150 watts. Essas placas, uma medida certa aqui do teto do carro. Se eu colocasse de repente duas placas de 280 ou duas placas maiores, não ia dar certo, a placa ia ficar para fora e ia ter problema. Então, a combinação mais exata que deu aqui foi duas placas de 150. Deu a medida para colocar a clarabóia ali tranquila. Essas duas placas de 150 elas foram fixadas diretamente no teto do carro. Como que eu fiz essa fixação? Aqui nessa parte de baixo, primeiramente, eu coloquei uma espécie de uma espuma, um feltro, para não ficar batendo no teto do carro, para não ter vibração. Depois de colocar esse feltro, eu cortei pequenas chapas em L, eu cortei mais ou menos pedaços de 10 centímetros e fiz a fixação na lateral da placa e no teto do carro com um parafuso brocante. Além dos parafusos brocantes que eu utilizei para fazer essa fixação, eu utilizei também cola PU. Para quê? Para fazer a vedação. O parafuso brocante ele vai furar o teto do carro, então eu utilizei ali também a cola PU para fazer a vedação, para não dar infiltração. Eu utilizei nesse carro aqui também, para conseguir passar os fios no teto do carro, esse sisteminha aqui, ó. Eu comprei por um site chinês aí, demorou muito chegar, demorou mais de 2 meses chegar, mas chegou. Eu furei o teto do carro e utilizei uma cola PU aqui nas laterais para conseguir fazer a fixação desse sisteminha aqui. E os fios que saem da placa, ele sai, o negativo e o positivo, entra dentro desse adaptadorzinho, onde eu apertei aqui e tem uma vedação bacana, ele não deixa entrar água para dentro do carro. Galera, o pessoal pergunta bastante a medida das placas solares, tá? Eu tô aqui com uma placa exatamente igual a que eu instalei lá no teto do carro e ela mede 1,48 m por 68 centímetros. Então 1,48 m por 68 centímetros. O controlador que eu utilizei aqui foi um controlador de 20 amperes. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal onde eu explico como instalar a placa solar. Então você dá uma olhadinha no vídeo lá que vocês vão aprender a instalar a placa solar. Então eu utilizei um controlador MPPT de 20 amperes. Ele é o suficiente para duas placas de 150, tá? E o pessoal sempre pergunta para mim: Lucas, quantas placas devo colocar no meu carro? O pessoal me chama às vezes e fala assim: ó, Lucas, eu tenho uma Iveco. Quantas placas eu coloco na Iveco? Ah, quantas placas eu coloco na Kombi? Galera, a conta não é essa. A sequência funciona da seguinte forma. Você tem que saber primeiramente quantos watts você vai precisar no seu carro. Você vai ter que saber quantos equipamentos você vai ligar. Por exemplo, você vai ter que saber uma geladeira, um micro-ondas, quantas lâmpadas vai ligar. E aí você faz a somatória total. Aí você vai ver quanto de inversor você vai precisar, qual a potência do inversor. Logo em seguida você vai ver quanto de bateria você vai precisar, quantos amperes de bateria vai precisar. E somente por último você vai ter que saber quanto de placa solar você vai precisar. Além disso, você tem que saber aí o tamanho do teto do seu carro, onde que você vai colocar a clarabóia, onde que você vai colocar o climatizador e assim dimensionar qual o tamanho da placa você vai colocar. Porque não adianta você de repente, vou comprar uma placa de 320, vou comprar uma placa de 480, só que quando chegar para instalar, ela não vai ali se adaptar no teto, essa placa vai ficar por cima da clarabóia, essa placa vai tomar o espaço ali da instalação do climatizador. Então você tem que somar direitinho para uma coisa casar com a outra. O teto do carro, principalmente uma van, não é um teto tão grande assim, então tem que dimensionar legal para você conseguir pôr o tanto de placa o suficiente para funcionar o teu projeto.
Nesse carro aqui especificamente, todas as lâmpadas são LED, 12 volts. Geladeira, ela é 12 volts também. Eu transformei o motor dessa geladeira para 12 volts. Então é um carro que vai puxar pouca energia. Esse carro não tem micro-ondas, então tem poucos componentes elétricos. E os componentes elétricos que tem são componentes modernos, são componentes que puxam pouca energia. Por esse motivo, eu utilizei somente 2 placas de 150, que era o máximo que dava para pôr no teto do carro. Não tinha mais espaço para pôr placa, então foi somente isso, 2 placas de 150. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, onde eu mostrei as placas solares. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se vocês querem mais informação, mais detalhes sobre essa parte elétrica, que é uma parte bem complexa, nós temos a opção aqui no nosso canal, ativamos a opção Seja Membro. Lá a gente faz lives semanais onde a gente tira dúvida e faz bate-papos e consegue assim entrar mais na raiz do assunto, tá? Então, espero vocês lá. Tamo junto, forte abraço, positividade para todo mundo. Valeu, galera!